Amanhã começa o Campeonato Paraense, tão aguardado, tão esperado para começar de fato o nosso calendário. E nós temos aqui no estúdio também mais um convidado especial. Presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpol, está aqui com a gente. Bom dia, presidente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, Yuri, Michel. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e à disposição aí da bancada para discutir o futebol paraense. Ricardo, começar aqui falando sobre essa abertura do campeonato, trazendo um ponto muito importante. Gramados é um ponto que a Federação Paraense está batendo demais há muito tempo, desde que você assumiu, inclusive, a presidência. E tiveram algumas incógnitas, né? Ainda tem, acredito, principalmente sobre os estádios lá de Santarém, né? A gente sabe que está inativo o estádio do Souza, está sendo reformado o gramado. O gramado do Mangueirão também está passando por algumas reformas, a gente vai chegar lá já já. Mas eu queria falar primeiro sobre Santarém e Belterra. Como é que está a situação lá de Santarém? A gente teve fotos aqui no início da semana lá do Panteirão e as imagens não eram muito boas. Por isso, Belterra vai precisar ser usada nessas primeiras rodadas. João, essa pergunta é muito legal. E recentemente nós vetamos o Diogão, né? O Diogão que ele sofreu algumas intervenções, chegou a ser utilizado no limite, digamos assim, do razoável. Só que quando ele baixou dessa régua, recentemente, nós simplesmente vetamos o Diogão. Só que, ao mesmo tempo, nós começamos um movimento muito importante, junto a essa liderança da CBF agora, e a gente trouxe, João, 2 milhões de reais para ser investido nas praças do futebol paraense. 700 mil reais para uma profunda reforma no Souza, né, porque o Souza ele é um hub de serviço, ele não atende só a Tuna, ele atende a outros clubes do Pará. Sempre ele é sede de 1, 2, 3, 4 clubes. E durante todo o ano. Ocorre que, por razões que não é responsabilidade dos clubes, as duas obras, tanto o do Souza quanto o do Panteirão, atrasaram. A realidade é que a gente queria que isso ficasse inaugurado para o estadual. Ele vai ser inaugurado durante o estadual. Eu imagino que o Panteirão já na terceira rodada esteja liberado, o Souza um pouquinho mais para frente. Mas a gente também não tem pressa para isso. Por quê? Porque o importante é ter a qualidade que a gente projetou, né, para essas praças. O Maximino Porpino entrou em reforma. E demorou muito, ele não está pronto até hoje. A ausência do Maximino Porpino trouxe à vida o CT do Castanhal. Do Japim. Que eu os convido, inclusive, para visitar, que ele já está amplamente reformado, com arquibancada, com um gramado novo, com irrigação, com recursos da CBF e recursos próprios. O Elinho ali foi realmente muito... Mas veja bem, foi a ausência do Maximino Porpino que provocou essa onda de transformação. A precariedade do Diogão nos trouxe Augusto Corrêa e Pichuna para aquela região. Então, quem não conhece o estádio de Augusto Corrêa, ele também sofreu alguns preconceitos no início, né? Vai jogar em Augusto Corrêa, tal. Vai jogar em Augusto Corrêa. E foi feito um gramado, foi feito um estádio, foi reformado. E é um estádio de interior. Sim. E agora, a ausência do Barbalhão, que também está em reforma, ele está trazendo à vida o Panteirão, que estava às traças, com todo o respeito, mas é a realidade, e o Dedecão, que é em Belterra. Então, repara o seguinte, quando o Barbalhão voltar, você vai ter um polo lá no Oeste com 3 estádios, que não servem só o estadual. Eles servem a todo o futebol da região, que é um futebol pulsante. É um futebol bastante praticado naquela região. Então, eu digo o seguinte, o estadual ele tem essa função também, perfeito? Ele tem deixado importantes legados no estado do Pará. E, assim, por exemplo, a gente ouve às vezes, ano passado foi o Paysandu, não vou jogar em Bragança. Vai jogar em Bragança. E jogou em Bragança. E reclamou, e falou o que quis, não tem problema, vai jogar em Bragança. E agora, Tuna e Remo, que seriam os maiores, vamos dizer assim, vão jogar em Belterra. Olha só, Belterra era o nosso plano B. O plano A era o Panteirão.
Só que a gente tinha um plano B. E tinha o compromisso do prefeito da cidade que está construindo, já está pronto. O estádio está laudado, certo? Tem algumas coisas por terminar, deve terminar hoje para amanhã. Por isso nós transferimos para terça e quarta-feira. Sim. Mas é um estádio que está pronto. Veja bem, Belterra ganhou um estádio, não tinha. Ganhou um estádio murado, com vestiário, detalhe, ar refrigerado, com sala-VAR. O gramado, se eu for comparar com o gramado de excelência, eu estaria sendo aqui mentiroso. Mas ele está muito acima, por exemplo, do que já foi o Diogão, no mesmo nível, eu diria, que do Augusto Correia, do mesmo nível que eu diria, de repente, de Pichuna.